Boa noite. noite, muito obrigado por vocês disponibilizarem o tempo nessa segunda-feira para a gente conversar um pouquinho sobre o curso. Eu me chamo William Andrade, eu sou diretor de fotografia, é quase 20 anos já, mas para ser muito sincero, isso é pouquíssimo tempo, assim, é uma profissão maravilhosa em que quanto mais você aprende, você tem certeza que menos você sabe, mais você tem que estudar e aprender e evoluir. E tá sempre buscando novas técnicas, novas estéticas, novas tecnologias no, no audiovisual de uma forma geral. A tecnologia avança muito rápido, então é uma área que a gente passa os anos e continua aprendendo, se surpreendendo cada vez mais com tudo que surge, com as diversas formas de se fazer exatamente a mesma coisa, né? Então, assim, às vezes você pega um roteiro, um clipe, qualquer coisa que seja assim, se você entregar para diferentes diretores, diferentes fotógrafos, diferentes cenógrafos, cada um vai interpretar de um jeito, cada um vai colocar a sua experiência, a sua estética e, e de verdade eu acho que isso é o que tem de mais rico, de mais gostoso assim na nossa profissão, né? Então, falando um pouco também do nosso curso, a dúvida que vocês tiverem, por favor, me perguntem, fiquem super à vontade. Esse espaço é nosso para isso, para a gente bater um papo, para poder tirar qualquer dúvida que vocês tenham. É, falando do nosso curso, ele é o curso de iluminação na prática. É um curso que ele ocorre na ABC Curso de Cinema, ali em Laranjeiras. Não sei se vocês já fizeram algum curso lá com a gente. Já? Eu sim, Bacana. esse final de semana. Cheguei Ai, faz pouco. Cheguei faz que pouco do Rio. maravilha, que maravilha. Ah, Eu muito abri a bacana, câmera cara. para vocês verem meu rosto. Ah, Tô perfeito, é cansadora, ótimo. desculpa, tá? O rosto tá Imagina, que cansada. isso. Que isso, imagina. Mas é ótimo que assim eu consigo vê-las e a Aham. gente bater esse papo, que é ótimo. Ó, o nosso curso, Iluminação na Prática, ele é um curso que ele começa com um dia nosso de aula teórica e prática, é, que ele vai ser numa sexta-feira de manhã, a data dessa aula teórica. Basicamente, eu gosto de dividir o curso, esse dia teórico, em duas etapas. A primeira etapa, a gente passa umas 2 e meia, só com material teórico. Eu abro um PowerPoint é, muito rico, assim, de diversas informações, desde temperatura de cor, a técnicas de iluminação, tipos de refletores, o que cada um deles faz, deixa de fazer, o que são técnicas de contraeixo, luz rebatida, luz difusa. Eu dou é, uma grande passada sobre os principais pontos relacionados à iluminação, à luz, né, a essa tecnologia que, que tem todo o sentimento envolvido nela, né? Assim, iluminar, fotografar, você entrega sentimento, você entrega estética, você tem toda uma narrativa em cima disso, né? Um dos pontos que eu trago no curso que é muito interessante é, por exemplo, quando você tem uma sinopse de terror, por exemplo. Se você iluminar ela de uma forma muito solar, muito clara, você confunde completamente o que está se vendo, né? O que o telespectador está vendo, né? O que todos estão assim, vão olhar e falar assim, ué, mas não é um terror, por que que eu estou vendo algo tão solar, tão claro, tão alegre? Então, as intenções da cena, né, a intenção da luz, ela conta essa narrativa de uma forma que precisa ser muito clara, muito eficaz e muito objetiva, para que exatamente o que seja um filme de terror seja iluminado como um filme de terror, o que é uma comédia seja fotografado como uma comédia, e por aí vai. Então, a gente pega essa parte da metade do nosso horário de aula só para falar sobre esse material teórico, e aí tem slides com fotos, com ilustrações,
tudo que para que a gente, para além de falar e conversar, vocês também possam ver e ter toda essa visualização do que é uma cena de terror, o que é uma luz XYZ, o que é uma luz primária, secundária e por aí vai. Depois desse período, a gente tem um leve intervalo de verdade super pequeno, assim, de 5, 10 minutinhos, para a gente poder muito aproveitar a nossa aula. E aí eu boto toda uma parte prática. O que eu gosto de fazer nessa parte prática? Tudo que a gente conversou na aula teórica, a gente coloca em prática nesse segundo momento. Então, a gente vai pegar, por exemplo, a gente vai pegar um refletor de LED. Vocês vão ligar, manusear ele, entender como é que ele funciona. A gente vai pegar e eu vou mostrar para vocês o que vou acender, colocar um objeto qualquer, vou mostrar o que é uma luz direta, por que ela é dura, por que ela não é dura, colocar um difusor, ensinar como é que ela fica mais difusa e mostrar para vocês, literalmente na prática, como manusear esses refletores e principalmente vocês poderem ver essas diferentes tecnologias que foram faladas na teórica, colocar em prática técnicas que eu vou ter mostrado na aula teórica, então a gente passa ali um período de umas 5 horas, mais ou menos, com com toda essa parte dividida ali de aula. Depois disso, a divisão do curso, nós vamos gravar 4 a 5 curtas, e cada curta desse ele está dividido por datas, ou é sábado e domingo, ou um sábado, ou depois no outro sábado. Isso tudo a coordenação do curso consegue passar certinho para vocês. Mas qual é o grande barato? Vamos gravar um curta dia X. Eu pego a turma, divido ela. Uma de vocês passa a ser o gaffer da cena, então fica responsável por toda a iluminação. O restante da equipe fica como assistente de vocês, exatamente como é numa produção profissional, né? Numa gravação, uma filmagem profissional. Então a gente tem na escola esse zelo de que vocês vão gravar um curta exatamente como é gravado no mercado. Período ali de 12 horas, né? Com horário de almoço, claro, mas assim, horário de gravação de set são 12 horas. Está dividido ali conforme storyboard, roteiro, as cenas, como é que elas vão ser gravadas, divididas por horas, e vocês vão seguir todo esse cronograma. E o mais legal de tudo é que a parte que de fato eu acho que traz muita vivência. Às vezes uma cena que estava programada para gravar em 10, 15 minutos, ela passa a durar 20. Então, vocês já perderam 5 minutos. A cena seguinte estava programada para gravar em 5, gravou em 15, já perdeu mais 10. E aí, conforme vai chegando perto da hora do almoço, vocês começam às vezes a ficar um pouco espremido de horário. E aí é o grande barato, que vocês têm que já ter um plano B na cabeça, porque não dá para passar da hora do almoço. Todo mundo tem que parar para almoçar. Não dá para passar do horário de término do estúdio. Então, é exatamente como a gente faz profissionalmente. Então, vocês começam a aprender e desenvolver habilidades de entender para que caminho ir quando se tem que reorganizar o curso do que vocês estão fazendo. Isso é muito rico, porque não é deixar de fazer, é pensar como fazer o que vocês precisam no menor tempo. E aí, professor, como é que a gente faz isso? Um exemplo. Tinha imaginado uma câmera que vai dar uma pan da esquerda para a direita, e aí o ator vai vir caminhando e chegou aqui, e daqui eu troco de lente e faço com uma outra lente fechada. Tá, a gente vai perder muito tempo para essa caminhada, trocar de lente, não temos esse tempo, está apertado. Será que a gente não faz já tudo com uma grande angular, por exemplo, já deixa no geral, e ele vem, faz essa caminhada e a gente já conta essa história? Ou será que já não fica fechado na cadeira e ouve só os passos da pessoa chegando e vai para a cadeira? Dei um exemplo só de como se organizar para ganhar tempo quando o planejamento precisa ser alterado por qualquer razão. E aí tem razões muito interessantes, assim, tem desde ia gravar na escada, tá chovendo, por exemplo, ou é, a troca de figurino precisa tirar uma camisa por cima da cabeça, aí acaba
alterando o penteado, aí precisa caracterização, acertar o penteado. Isso tudo são pequenas coisinhas que, que trazem toda essa vivência, essa veracidade, exatamente como se faz em qualquer gravação. E isso, para mim, trazendo para vocês essa experiência de 20 anos como fotógrafo, eu, quando comecei, eu procurei muito curso, assim, para eu poder fazer. E era muito difícil, de verdade, achar cursos. Ou você fazia uma faculdade, ou você ia para fora do país fazer algum curso relacionado à cinematografia. Ou seja, não é fácil, né? Assim, tem logística, parte financeira, era muito complexo, era difícil conseguir achar curso. E quando achavam os cursos também, eram cursos muito como ouvinte, né? Você ia, ficava sentado na cadeira e via as técnicas, aprendia. Era essa forma que quando você não estava inserido dentro de alguma produção, é a forma que se tinha para poder ter acesso a, a refletores da indústria, a câmeras da indústria, a conseguir ter esse acesso, né? E aí, quando eu vejo, né, nesses últimos anos, você tem um curso como o da ABC, por exemplo, né, e um curso que você consegue colocar a mão na massa, né? A gente fala muito sobre isso, assim, vocês vão ver muito eu falar essa expressão, porque realmente é uma expressão que ela me impacta e eu acredito muito nela, assim, a possibilidade de você poder manusear, óbvio que com responsabilidade, com instrutores, com vocês, mas assim, a possibilidade de pegar uma câmera de cinematografia e poder manuseá-la, um tripé, um refletor de luz que, se a gente traz para uma realidade, né? Tô gravando um curta. Não necessariamente se você vai ter dinheiro para alugar um equipamento, porque se às vezes o dinheiro todo do curta é o aluguel de um equipamento profissional desse de luz, né? Então, assim, geralmente a gente vai se adaptando, assim, na forma de se fazer um curta, um projeto de faculdade, e por aí vai. Então, você vai, quando você entra para um curso desse, que é um curso profissional, né? Você poder tocar e ver e operar equipamentos que custam dinheiro, né? Que é muito caro de se alugar, isso é maravilhoso, assim, eu acho isso extremamente rico. É, eu já dou aula na ABC, acho que desde, a gente está em 26, eu não sei direito, acho que desde 22, 2022, alguma coisa assim. E eu trago isso para todas as turmas, assim, aproveite muito o momento que vocês estão lá dentro, e principalmente para estudar, que isso para mim é o primordial para nossa profissão, assim, tem que estar o tempo todo estudando. Então, tá lá, troca uma ideia comigo, troca uma ideia com o figurinista, troca uma ideia com quem tá ali, assim, porque de verdade isso são só bagagem, artifícios, memórias e conhecimentos que conseguem se adquirir em tempo de convivência. Fora todo o network da turma, né, de conhecer a galera toda, isso é muito bacana, assim. Fora os encontros todos que existem, né, que encontros da ABC, encontros quando a ABC é em São Paulo, tem os encontros feitos ali até nos cursos, ABC curso de cinema, né, tem os encontros anuais ali de novos equipamentos também. Então, aproveitem muito porque é o tempo de vocês. Então, assim, é um tempo que está se reunindo uma série de profissionais e isso de verdade é muito rico. Queria eu ter podido ter isso há 20 anos atrás, assim, como eu procurei por ter essas possibilidades, né? E falei um pouquinho do curso, falei um pouquinho da aula que vai ser dada. É, esse processo de um gaffer, assistentes, isso a gente repete em todos os curtas que serão gravados. Eu ainda não vi se são 4, se são 5. Ah, dúvidas que sempre me perguntam nesse papo. Ah, professor, mas eu posso participar de mais de um curta? Claro que pode. A gente vai organizar. Muitas vezes, obrigatoriamente, vocês precisam participar de 2 deles, tá? Mas por mim, eu acho que vocês têm que participar de todos, tendo possibilidade. Qual seria a não possibilidade? Uma turma muito cheia, que vão ter muitos alunos, aí realmente não tem como, porque vai acabar atrapalhando a dinâmica do set.
Porém, às vezes um aluno fala, professor, eu não posso no terceiro curta, eu só posso no primeiro e no segundo. O outro, não posso no quarto, só no segundo e no terceiro. E aí surgem vagas que são super tranquilas de remanejar, de abrir, de conseguir que vocês estejam em todos, ou turmas menores. Turmas menores aí vocês já conseguem ir praticamente em quase todos, assim. Eu acho que, assim, podendo ir, vai, porque cada curta está sendo gravado por uma equipe diferente, os profissionais eles giram muito, né? Então, assim, no primeiro curta, é, talvez a diretora vai estar como diretora, no segundo filme ela provavelmente vai estar como produtora, no terceiro filme vai estar como assistente de direção, assim, tem umas divisões lá que são muito bacanas, então vocês vão ver formas diferentes de cada um atuar em cada área, então aproveitem de verdade, assim, é um dia inteiro que a gente fica juntos lá fazendo o curso. Eu, às vezes, não consigo ficar o dia inteiro, mas tem os outros instrutores, que às vezes eu tenho algumas gravações que já estavam pré-agendadas, mas assim, eu sempre estou lá com vocês em algum período para a gente poder colocar em prática tudo que foi da aula, poder bater um papo. Às vezes eu gosto de fazer também assim, quando um está como garfo, os dois como assistente, é uma ceninha menor, eu puxo sempre alguém para ficar perto de mim no monitor, para a gente começar a ver outras coisas que estão relacionadas à cinematografia ali de forma geral, né? Tipo, entender um pouco os brilhos, os contrastes, né? Entender um waveform, que variações são essas que estão ocorrendo, movimentações. Então, a gente vai tendo um dia assim super, super rico mesmo, é muito legal. Dúvidas me perguntem. Então, pelo que eu tinha visto, a aula vai ser nessa sexta-feira, tá confirmado isso? A princípio, para mim está confirmado. Hoje é segunda, né? Eu vou checar com a coordenação do curso ali se tem alguma mudança ou não. Mas o que estava pré-agendado comigo era sexta-feira agora, às 10 horas da manhã, se eu não me engano. Tá. É isso. Eu vou olhar ali aqui depois, mas se eu não me engano é isso. Ou era 10 ou 8 da manhã, mas estava para essa sexta-feira agora. Sexta de manhã, pelo que eu tinha visto, eu não me lembro agora exatamente. Eu estou fazendo o curso de direção de fotografia com o Afonso também. Uhum. Maravilhoso. A gente tem um dos cursos aí eu faço direção de fotografia, em outros eu vou ser assistente, e aí eu só queria entender isso desse conflito, se não tem problema, porque eu acredito que as aulas práticas do curso de iluminação sejam junto nessas mesmas gravações desses curtas, né? Sim, exatamente. Os curtas, o curta, né, para ficar mais fácil, ele é um só para todo mundo, para todas as turmas. E aí a própria coordenação do curso, eles vão dividir você. Então eles vão falar, olha, no primeiro curta, Maria Eduarda, você vai ser diretora de fotografia. No segundo curta, você vai de assistência de A iluminação. gente fez essa divisão, inclusive o Afonso olhou para a gente e falou: se Aham. virem, se resolvam, quem vai fazer direção, quem vai fazer assistência. Até era uma dúvida nossa se teria que ser da nossa turma para fazer gaffer ou se seria da turma da iluminação. Geralmente vem da turma de iluminação, às vezes vem da turma de fotografia, assim, a gente vai organizando do jeito que fica mais fácil, melhor para que todo mundo faça um pouquinho de cada coisa, assim. Então, o Afonso falou, se organizem só um minuto. Se organizem, desculpa, gente. Se organizem, vocês vão se organizar, mas assim, com certeza todas vão fazer um pouco de cada área, assim. É, às vezes vem, por exemplo, às vezes vem da turma de iluminação, um assume como gaffer, outro assume como assistente, às vezes vem da turma de fotografia alguém como gaffer. Depende muito do tamanho das turmas, a gente vai sempre organizando, assim.
Mas o grande barato é que cada curta você vai estar fazendo uma coisa, assim. Esse eu acho que é o grande diferencial, de verdade, que é a parte mais bacana, assim. É, vão ser 5 curtas, que a gente já teve uma pré-reunião, assim, lá, então meio que já são 5 diretoras, 5 curtas, e a gente já tem até as datas que eles vão ser gravados. Mas era isso a minha dúvida também, mas eu não sei se é você que vai saber me responder ou se eu entro em contato com alguém da escola. O curso de direção de fotografia tinha uma opção de só teóricas ou teóricas com práticas. E aí eu, né, tô fazendo teóricas com práticas. No de iluminação eu não sei se tem isso. Não, Ou geralmente o de iluminação a gente faz as duas coisas. junto. Aula teórica com prática, tudo junto. E, e aí depende muito dos cursos que você vai poder ir. Mas porque o de iluminação, ele tem um período muito pequeno de Tem aula teórica, né? teórica. Então, é, acaba que é uma manhã, assim, não é uma semana toda, né? Então, geralmente, o curso é para fazer as duas coisas, assim, Tá. tá? Mas essa divisão mesmo de qual função que vocês vão estar realizando em cada curta, isso é divisão ali com o Afonso, com a coordenação do curso, e aí eles colocam tudo em tabela e, e aí cada semana vocês já conseguem se organizar e já começar a semana sabendo qual função vai ser realizada. Tá. Eu queria tirar uma dúvida. Então, esse final de semana eu estive aí, né, fazendo o curso de Mateus, dos vídeos com celular, porque a minha área é mais para criação de conteúdo, né? Eu trabalho com Instagram, TikTok, eu faço parte de um programa de aceleração, né, para pessoas que estão começando agora, né, nano, micro-influencers e tal, na rede social pela L'Oréal. E aí, desde que eu fui aprovada, né, no início do ano, eu venho gravando conteúdos assim voltados mais para beleza, né, lifestyle, essas coisas com celular e tal. Então, o meu interesse com a iluminação é aprender mais um pouco, porque eu sou bem assim, iniciante mesmo. Por que que acontece? Com esse início desse programa, aí, claro, né, a gente tem que fazer as gravações, e aqui em casa eu tive que improvisar algumas coisas e tal. E aí eu queria ver com você se dá para aproveitar, assim, a tua metodologia e inserir nessa parte das mídias sociais, se eu consigo ter mais acesso, né, dessas informações das diferenças de iluminação, né, principalmente quando você está vestida com tecido, de roupa, de uma cor, fundo branco, né? Mais ou menos até nesse final de semana com o Matheus, nós fizemos um vídeo, né? E aí ele também deu uma noçãozinha, né? De fazer fundos coloridos e tal. É basicamente isso que eu preciso. Aí a sua metodologia também pega nisso aí para trabalhar, né, com essa parte de criação. Sim, o que acontece? Na aula, eu vou muito por um básico ali no início da Uhum. aula teórica todo, Ok. porque qual é a minha ideia sempre? Por mais que tenham pessoas já inseridas, no mercado, eu de verdade acredito que, tudo bem, só quando a turma inteira já está inserida, e aí eu tiro um pouco do básico, mas assim, eu gosto de passar o básico inteiro na aula para poder aprender, para poder ver cada detalhezinho do que tem para fazer, do que não tem para fazer, como que, principalmente assim, trazendo muito, tem uma frase que eu acho muito bacana assim, só um minutinho. Perdão, gente, só para organizar ali, desculpa. Tranquilo. Então, assim, o que acontece? A aula, eu sempre vou pelo básico da aula, mas eu não fico só no básico, tá? Eu vou no Aham. básico e já vou para um mais avançado. Por quê? Para vocês conseguirem entender bem a diferença de temperatura, então, trazendo para sua pergunta, eu tenho um vídeo para gravar aqui em casa, em guerrilha.
né? Depois eu vou explicar o que que é guerrilha, que é uma coisa muito, muito interessante. Tá bom, Então, bom. assim, não, assim, deixa eu contar a história rápida. Fui dar uma aula em Santa Catarina, né? Aí tô dando aula pra eles, não Sim. sei o quê. Aí veio uma frase assim, professor, bacana, mas como é que eu faço na guerrilha? Aí eu falei, o que que é guerrilha, gente? Eu não sei, me conta aí. Ah, professor, guerrilha é sem dinheiro nenhum. Eu falei, me explica, me conta melhor. Ah, eu tenho que fazer um projeto da faculdade, não tenho nenhum tostão, mas eu tenho que iluminar uma cena num quarto, não sei o quê. Aí a gente chama aqui de quando tá na guerrilha. Eu falei, que legal, cara. Eu falei, Ah, adorei. Aí entendi. eu passei a usar isso para tudo, assim, que é. E aí o exemplo que eu gosto de brincar assim, professor, eu preciso iluminar um rosto, mas eu não tenho um refletor. Você tem um celular? Tem. Ele tem uma lanterna? Tem. Então, legal. Então, vamos lá. Luz difusa. Você precisa colocar uma coisa para difundir essa luz. Então, pegou a luz do celular, colocou uma coisa difusa, já chega uma luz suave. Sua vida está resolvida para uma gravação, né, mais de, de, de guerrilha, digamos assim, né? Mas Não, eu não estou muito na guerrilha, não, tá? Eu não estou muito na é, guerrilha. Eu tenho, assim, as iluminações, assim, ring light eu tenho, aham, um grandinho boa. aqui, mas eu tenho achado que não tá dando mais vazão, entendeu? Sim. E aí eu É, acabo melhorando no CapCut, porque saiu agora lá sim. uma função de iluminação, mas eu tô achando que tá ficando muito artificial e não tá legal, Esse, assim, esse é o grande sabe? problema de. Problema não. Eu acho toda e qualquer ferramenta, ela é sempre maravilhosa, de verdade. Mas tem que Sim. tomar muito cuidado, porque eu acho que a ferramenta, principalmente ferramentas de pós-produção, né? Elas são ferramentas para você colocar cereja no bolo, né? Então, Uhum. assim, então tem que preparar bem a gravação, organizar bem, gravar bem, né? O filmar bem, para depois, quando estiver ali na pós, aí a cerejinha no bolo, né? São as correções de cores, são acentuar certas coisas, né? Atenuar outras, mas basicamente ele é mais para. Eu gosto muito desse processo, assim, de usar mais como um recurso de cerejinha no bolo. E aí, trazendo Entendi. para sua pergunta, para eu não fugir dela também, é, qual é o barato ali da aula? A gente vai passar, entender o que é a temperatura de cor, por que que uma luz é mais quentinha, por que que é uma mais fria. E aí, existem as camadas, que eu acho que isso é o grande pulo do gato para você, especificamente, respondendo a sua pergunta. Uma luz de primeiro plano, preenchendo o Uhum. rosto, uma luz Exatamente. lateral, fazendo um preenchimento lateral, uma luz de backlight para preencher o corpo da volumetria, uma luz no fundo para poder ganhar profundidade. Então, isso tudo ali você vai ver no curso e eu acho que vai ter muita aplicabilidade para você nesse sentido, né? Porque quando você está filmando algo para as redes sociais, que geralmente estão num tamanho de um celular, de um tablet, né? Mas são tamanhos um Sim. pouco menores, você precisa, de uma certa forma, iluminar bem para aquele espaço físico que você tem, né? A gente não está falando de uma janela gigante, a gente está falando de uma janela menor. E aí, essas são as jogadas, de poder iluminar mais o fundo, entender ali as frentes, ver o que que você tem de equipamento e dele tirar o melhor proveito. Pode ser que você faça uma avaliação de falar, "Oh, eu preciso de mais um equipamento para poder, sei lá, fazer um preenchimento, ter uma luz de frente, Uhum. fazer aqui para ficar mais fácil, ter uma luz de frente, ter uma luz lateral. Eu não tenho outra para fazer aqui. Não tenho possibilidade de uma janela. E aí você pode olhar e falar, eu acho que eu preciso de alguma coisa. Não tenho ainda como ter esse recurso. Um abajur tem? Resolveu. Colocou um abajur lá no último plano, você ganhou camadas, chega uma luz pegando mais de contra, você tem um recorte é, super bonito, interessante. Aí tem o lado artístico de ver, entender qual temperatura que é. Não, é um depoimento, então você vai precisar de uma coisa mais clara, solar, mais jornalística, né? Pela Sei. credibilidade. Não é uma coisa mais artística, não é uma venda de um produto, de um processo, de alguma coisa. Aí tem que entender, aí volta um pouquinho daquele início da nossa conversa de hoje, qual a intenção da cena, né? Sim, Mas no curso a gente vai passar por isso tudo, tá? Então tem uma ok. parte básica bem legal,
tem uns caminhos um pouquinho mais avançados também para poder vocês poderem ver como funciona. Tem um lado bem avançado, que aí são tipos de equipamentos que a gente não tem como ter de forma que não seja profissional, porque são equipamentos que você não liga em casa, por exemplo, você precisa de um outro tipo de recurso para poder ligar esses equipamentos. Aí esse realmente é bem mais avançado, mas eu também mostro para vocês, porque é importante que vocês conheçam esse tipo de equipamento e por aí vai. Uma outra dúvida também que eu tenho é, a aula realmente começa essa sexta, né? Porque quando eu só posso, assim, estar indo aí final de semana, Uhum, e no máximo ficar até segunda, igual eu fiz agora. Fui sábado e voltei hoje, tá, né? Porque se começasse essa sexta, eu não sei se eu vou conseguir, porque eu trabalho também, entendeu? Sabe como é que claro, é, né? claro. A gente tem que fazer Olha, mil a coisas ao mesmo alternativa tempo. que eu dou para vocês, assim, que para Eu vou mim não tem tentar problema. trocar no trabalho, eu vou Aham. tentar. Mas assim, eu não te garanto, porque Eu, como tá muito em cima, aí. claro, claro. Mas eu quero participar, Eu entendeu? acho que o melhor caminho para vocês, assim, se para você, Sueli, for melhor no sábado, se para você, Maria Eduarda, for melhor no sábado, entre em contato ali. Já, vocês tem falado com quem? Com o Lohan ou com a Acho que Carolina? é ele. Deixa eu ver, acho que É, nesse final de semana foi ele, mas durante a semana foi uma menina que falou comigo. Eu já tenho uma Olha, a o história, né? Carolina. atendimento para ver de cursos, eu acho que não é com ele só faz o atendimento quando tu já tá, assim, Isso, durante o curso. isso. E só teria que ver, eu não tenho problema de questões de dias, mas se eu não me engano, o Uhum. escute dos curtas vai ser nesse sábado, e Ah, entendi. depois já começa os curtas. É porque eu moro em Macaé, entendeu? Também. Eu não moro no Rio. Eu moro na Vê região com dos lagos. Aí é a. mais ou menos 2 horas e meia para chegar Sim, aí, entendeu? vê com a Carolina. Eu acho que a Carolina que tem visto para vocês, assim, se para vocês duas e quem mais estiver na turma for melhor, não sei, no sábado de manhã, para mim não tem problema nenhum, assim, a gente marca às 7 horas da manhã, dá aula até meio-dia, almoça, faz os tech scouts e para mim dá tudo certo. Mas eu vou tentar. Amanhã eu vou conversar lá no trabalho É, e ver se eu consigo desenrolar isso aí. Mas tá bom. se caso Vê não com. conseguisse, tem algum problema de ir no sábado, mas eu já vou perder a aula teórica, né? Mas minha Eu. preocupação é essa. Os dias, e sim, é tudo geralmente com a Carolina mesmo, ela que organiza, assim, porque fica Tá. tudo concentrado nela, dos dias, horários, isso tudo, inclusive ela que me passa também. Mas se para vocês for melhor, manda mensagem para ela, pergunta se tem possibilidade, assim, para mim é super de boa, assim, então. Se precisarem, vejam ali com ela, ver o que ela consegue organizar para vocês. Mas realmente eu acho que à tarde já tinha um Tech Scout. Eu não sei se tem Tech Scout de manhã também. Mas manda lá, manda para ela, assim. Ela vai ser a melhor pessoa para poder responder e organizar, assim, para vocês as melhores Essa datas. sexta vai ser 21 ou 22. 21, Deixa acho que é 21. eu acho que é 21. Deixa eu O ver aqui. Tech Scout é 22, é sábado. Então aí eu já não poderia. Não, gente, é melhor, então, deixa a sexta, eu vou tentar ver aqui. E seria interessante ter o curso antes do Tech Scout, até para a gente já Sim. ver, né, as coisas. Sim, com certeza, porque ele vai dar, né, toda essa iniciação, de tudo. Não, eu vou ver, eu vou dar meu jeitinho aqui. É Tá porque para bom. mim eu não posso perder essa oportunidade. Já estou atrás de um curso desse já há um tempão. E por um acaso, encontrando o do Matheus, aí eu encontrei o seu. Porque eu Ah, vi um vídeo boa. seu recente lá durante a semana passada na página do ABC. Aí eu falei, eita, é esse Sim. aí que eu preciso. Entendeu? Maravilha. Aquele vídeo, inclusive, eu fiz tava num set de gravação, cara, quando eu Acho que foi fiz. uma coisa assim. É, esse Estava mesmo. aparecendo lá. Uma coisa assim. Sabe quem me mandou aquele vídeo que aí eu vi? Eu já tinha visto há um tempo atrás o curso, e aí estava procurando de direção de fotografia e comecei com o Afonso.
Aí quem me mandou esses dias que eu não tinha mais olhado quando que ia começar o teu curso foi o Césio. Ah, boa, boa. Cezão te É, mandou, que legal. Muito é. bom. Aí, porque ele já tinha Aí me Matheus falado de também você. incentivou, né? Também. Esse final de Ah, semana aí Matheus me incentivou. Aí ele falou: não, vem, acho que para você também vai ser bom e tal. Ele vai pegar assim uma abordagem dessa questão que você está com as suas dúvidas. Aí eu sim. falei: ah, então acho que vai valer a pena, sim. Muito Ah, muito obrigada aí pelo bom. retorno. Não, imagina, eu que agradeço a vocês. E que bom que vocês puderam estar aqui hoje, né? Que assim, os horários às vezes são tão complicados, às vezes você está preso no trabalho, fazendo qualquer outra coisa assim. Mas estaremos juntos e Se Deus qualquer quiser. dúvida, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, assim, por favor, me perguntem, assim, eu de verdade acredito que tudo é uma grande troca, tá? Assim, é uma via de mão dupla, de várias mãos, assim, no sentido de que cada hora a gente está trocando mais e mais e mais e mais, assim, e volta um pouco ao ponto inicial, assim, conhecimento a gente multiplica, a gente divide, eu acho que essa é a melhor forma para todo mundo poder aprender um pouquinho com cada um e aí achar a sua assinatura, a sua forma de fazer, né? Mas é isso. É isso. Mais perguntas? Não, acho que era isso mesmo. Por mim tá Tá? tranquilo. Então tá bom, ó. Se vocês puderem estar sexta-feira lá, vai ser ótimo. Se precisar mudar por qualquer razão, só ver com a Carolina, a gente super se organiza, não tem problema nenhum. E, e é isso, super, super agradeço o tempo Obrigada. de vocês de estarem aqui comigo um pouquinho, para a gente bater esse papo. E se não tiver pergunta, a gente encerra aqui também para poder liberar vocês, não prender mais tanto. Não, acho que é isso mesmo. Eu entrei, não que eu tivesse, não tinha grandes dúvidas, mas eu acho sempre bom já ter essa Claro. troca inicial para entender como é que vai ser, qual o clima, como é que, né, a forma que tu fala sobre o curso, para ver se é isso mesmo, mas acho que é isso, não tenho dúvidas e ansiosa para começar. Vamos nessa, muito bom. Mas sempre entre nesses bate-papos assim antes de qualquer curso, assim, é a forma de entender se é aquilo que, né, que vocês estão procurando, né? Ou quando eu vou ver um curso, né, assim, se é o que eu estou procurando, né? Porque, cara, é investimento de tempo, de dinheiro, tem tanta coisa envolvida, então esses papos às vezes eles são muito elucidativos assim, né, para poder saber bem o que que vai acontecer ou deixar de acontecer, né? É isso. Maravilha, gente. Obrigado, uma boa noite. Valeu, Super, super gente. Boa agradeço a noite. presença. Boa noite. Tchau, Valeu. tchau, Tchau. pessoal. Até Obrigadão, sexta. valeu. Obrigado a vocês. Tchau. Tchau, tchau.